Bom dia, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, nosso amigo, nos encontramos mais uma vez juntos, como irmãos, no mesmo ideal. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um estudo, de trabalho, de aprendizado e de oportunidade de reforma íntima e evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, estar sempre atentos aos ensinos, aos estudos que realizamos e principalmente às oportunidades que certamente nos aparecem, surgem em nosso caminho, de colocar em prática os seus ensinos. Que nós possamos estar dispostos a exercer mais a paciência, a exercer mais a bondade, a compreensão, a caridade, e que nós possamos estar dispostos a sacrificar os nossos vícios, as nossas más tendências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje o nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Um trecho, o início do item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Esses tempos em que estamos vivendo, de mudanças, na nossa rotina, na nossa vida, a situação do isolamento, do distanciamento daqueles que nós amamos, de muitos familiares, muitos amigos, quantos locais que nós frequentamos e não estamos mais frequentando, e o quanto isso nos faz falta. E aí nós deixamos a seguinte reflexão com base nesse ensino do Evangelho. Os lugares que nós costumamos frequentar, os grupos que nós participamos, nos fazem realmente bem? Nós vamos ver hoje na história do livro Nosso Lar que quando muitos seres estão reunidos, existe uma grande influência entre eles. Por quê? Nós nos sintonizamos com aqueles que possuem um campo vibratório semelhante ao nosso, e nós nos sentimos atraídos a grupos, a lugares com essa semelhança. Então nós estamos já na mesma sintonia. E se nós estamos vibrando positivamente, certamente esse sentimento, esse clima irá envolver também aqueles nossos irmãos que estão ali. E nós também seremos envolvidos pelo campo vibratório deles. Mas e se nós frequentamos lugares, grupos, onde existem conversas, práticas um pouco mais vulgares? Isso também nos afeta. Nós também estamos nos deixando influenciar por esse ambiente e estamos influenciando os outros. Então, que nós possamos
diante dessa situação da pandemia, refletir no momento da volta os lugares que nós iremos frequentar, os lugares que nós levaremos nossa família, principalmente nossos filhos, e o que nós desejamos absorver. Fluidos positivos que nos fazem bem, que nos enchem a alma de alegria, de esperança, ou fluidos negativos que nos colocam cada vez mais para baixo. No momento em que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, por exemplo, se nós estamos muito sintonizados com notícias pesadas, com filmes, entre outras situações que trazem uma energia negativa, isso só irá nos fazer ficar numa situação mais delicada, porque a pandemia já nos coloca numa situação diferente daquilo que nós estávamos acostumados. E muitas vezes nós vemos nessa situação um grande desafio e uma dificuldade. Só que nós muitas vezes agravamos a situação com nossas práticas diárias. A semana passada, na história do livro Nosso Lar, o Briner citou um pouco a respeito dos trabalhos que já estavam acontecendo aqui na Terra em relação à guerra, à Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo. E os espíritos mostram para André Luiz, um amigo principalmente, com quem ele tem a oportunidade de conversar, o quanto aquele ambiente da guerra fazia com que aqueles espíritos que estavam ali, encarnados e desencarnados, se mantivessem num campo vibratório muito pesado e não percebessem a presença dos bons espíritos. Então, realmente foram momentos muito difíceis. E será que nesse momento de pandemia e na nossa vida em geral, nós abrimos campo para que os bons espíritos possam nos auxiliar? Porque eles sempre estão dispostos e presentes, mas eles respeitam a nossa vontade. Nós estamos permitindo que eles nos auxiliem? André Luiz, após aquela conversa sobre aqueles momentos na guerra, ele passa a ter uma conversa mais próxima com Lísias, um grande amigo seu. Ele havia tido pouco contato com Lísias nos últimos dias, e agora era uma oportunidade dos dois poderem conversar mais. Então Lísias mostra um talento que ele já havia adquirido na música, no campo da música, tocando para André Luiz apreciar uma cítara, um instrumento de cordas que vocês podem ver aqui na tela. E André Luiz fica admirado porque realmente ele diz que a música, a melodia que ele tirou daquele instrumento foi muito bonita e sublime. E então os dois começam a conversar mais e o André Luiz cita para Lísias que ele estava sentindo um sentimento muito sublime naquele momento em que ele pôde estar entre amigos, em grupo, principalmente no momento da fala do governador, como nós citamos há 2 semanas atrás, onde ele reuniu grande parte dos trabalhadores da colônia. E então o Lísias explica, ele diz a seguinte frase: quando nos reunimos àqueles que amamos, ocorre algo reconfortador e construtivo no íntimo. Os pensamentos dos grupos se entrelaçam. Quem oferece tristeza, nela se movimentará. Então ele cita que nos grupos, sejam entre encarnados ou entre espíritos, se os presentes manifestarem a tristeza, eles estarão vivendo, naquele momento, um clima de tristeza. E se eles partirem para um campo mais elevado dos sentimentos, eles irão se sentir cada vez melhor. E foi o que aconteceu com André Luiz naquele momento. E ele pede para Lísias falar mais sobre isso, sobre esse entrelaçamento dos pensamentos que Lísias havia citado. E ele diz que é a lei da vida, que nós nos contagiamos
de acordo com o ambiente em que nós estamos. Nós ainda não temos a capacidade de nos manter sempre em campos vibratórios muito elevados. Nós temos muitos momentos de oscilações, no nosso humor, nosso sentimento. E nessas oscilações, nós podemos nos deixar influenciar tanto por sentimentos negativos, quando essa oscilação vem para baixo, quanto por sentimentos positivos. Então, a prática da oração, da meditação, nos auxilia a nos manter cada vez mais nesse sentimento positivo, que certamente nos fará muito bem, inclusive a nossa saúde física. E os dois continuam conversando. André Luiz, nesse momento, se recorda de uma fala do governador durante aquele momento de reunião que nós já citamos há 2 semanas atrás, e ele pergunta para Lísias o seguinte: o governador, ele havia citado 3 ambientes. Ele havia dito o seguinte, que era preciso um grande trabalho para auxiliar tanto os espíritos que estavam nos campos umbralinos, no umbral onde André Luiz esteve, quanto os espíritos que estão na Terra e também os espíritos que estão em regiões de trevas. E André Luiz não compreende o que seriam esses lugares chamados pelo governador de trevas. Então, o Lísias explica que qualquer região mais inferior que nós conhecemos é um lugar de trevas, porque aquelas criaturas que estão ali se veem numa situação de um ambiente trevoso mesmo. E ele cita que a grande maioria de nós encarnados ainda estamos estacionados em nossa evolução. Ela ainda acontece num passo muito lento. Poucos espíritos presentes aqui na Terra, encarnados e também desencarnados, o Lísias cita, estão realmente num caminho de uma evolução um pouco mais acertada, acelerada. A grande maioria de nós fica séculos nas mesmas experiências, nos mesmos vícios, nas mesmas dificuldades, por culpa nossa, por insistirmos naquilo e por ainda sermos tão fracos à tentação e estarmos tão pouco dispostos aos sacrifícios necessários para vencer aquilo que hoje para nós é uma tentação. E André Luiz continua muito interessado naquela conversa. E ele diz que até aquele momento ele achava impossível que um espírito que se encontrasse num ambiente, como por exemplo é nosso lar, tivesse momentos de queda, porque tudo ali contribuía para que ele se mantesse bem. E o Lísias explica que nós temos essas oscilações, nós ainda somos fracos. E em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos encontrar elementos que vão auxiliar no nosso bom equilíbrio emocional e espiritual, quanto elementos que podem contribuir ainda mais para o nosso desequilíbrio. E ele cita que existem espíritos na superfície do planeta, acima da superfície e também nas profundezas dos oceanos, do subsolo, espíritos que se veem em situações tão trevosas mesmo, que eles se colocam nesses lugares como fuga do mundo. Nós vamos ler então uma fala de Lísias que diz o seguinte: o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos,
ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. E é muito interessante essa colocação de Lísias, porque nos faz pensar o seguinte: nós imaginamos planos superiores como lugares que contribuem para o nosso equilíbrio, lugares onde nós nos sentiríamos bem. É claro que nesses planos nós teríamos muitos elementos que poderiam contribuir para isso. Mas será que aqui na Terra nós não encontramos esses elementos também? É só observarmos a natureza, como Lísia cita. Olha a beleza que é a vida que gira em torno do planeta, as árvores, as aves, os animais em geral, o próprio luar, o sol. Olha quanta beleza nos cerca e nós não paramos para observar isso e perceber o quanto isso pode nos fazer bem. Quem conhece um pouco da história de Francisco de Assis sabe que ele apreciava muito a natureza. Ele extraía ali e percebia os elementos que poderiam contribuir para o seu equilíbrio. Então, que nós possamos observar mais a natureza e permitir que o ambiente em que nós estamos hoje nos faça bem. Que nós não transformemos os ambientes que nós vivemos em lugares de dificuldade. Que nós possamos contribuir para isso. E ele fala, para terminar, que todos podem contemplar a sublimidade, mas a maioria está preso aos seus vícios espirituais. Então vamos em busca da nossa reforma íntima, estudando e principalmente trabalhando, colocando na prática aquilo que Jesus tem nos ensinado já há tanto tempo. Muito obrigado pela atenção de todos mais uma vez, e na semana que vem o Brínio dará continuidade na história. Uma ótima semana a todos. O livro. O livro é o bom companheiro, que me educa, que me alerta, a todo instante é roteiro, que me traz a estrada certa. É um amigo que me ampara com cuidado e com carinho, a sua linguagem clara tudo explica de mansinho. É sempre calmo e bondoso, não tem gritos, não tem ralhos. Ajuda-me sem repouso em todos os meus trabalhos. Auxilia-me sozinho em lições lindas e boas, a cuidar de meu caminho e a respeitar as pessoas. Sem qualquer alteração, ele que sabe de cor. Ajuda meu coração para ser sempre melhor. Livro Jardim de Infância. Olá, eu sou Emanuele. Tenho um recadinho para as crianças que acompanham o nosso canal. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril. Aproveitando a data, quero recordar o ensinamento da Meimei, espírito. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço, jantar, o café e o lanche. O pão nosso de cada dia é também a ideia, o sentimento, a palavra e a ação. Estou divulgando esse livro maravilhoso. Vocês já leram?
me digas não, sejas compreensivo. Abra o coração, se eu te magoei, eu errei então. Faça-me feliz, dai-me o teu perdão. Se eu te magoei, eu errei então. Faça-me feliz, dai-me o teu perdão. Sou teu amiguinho, não me digas não, sejas compreensivo. Abra o coração, se eu te magoei, eu errei então. Faça-me feliz, dai-me o teu perdão. Se eu te magoei, eu errei então. Faça-me feliz, dá-me o teu perdão.